Amém. A última vez que eu compartilhei aqui foi em torno de 5 ou 6 semanas atrás. Eu não sei quem estava aqui ou quem lembra, mas eu deixei um desafio. Ah, vocês lembram, né? Alguns lembram. Uhum. E aí? O desafio era o seguinte, para quem não estava aqui, a gente estava compartilhando sobre Mateus 16. E sobre Salmo 1 também, né? Da gente estar meditando na palavra de dia, de noite, e como que o nosso senso de identidade, o nosso relacionamento, o nosso entendimento daquilo que é invisível e que, na verdade, estabelece tudo aquilo que é visível, que esse entendimento ele vem através da maneira como nós nos relacionamos com Deus mesmo, em oração, mas também com Ele através da sua palavra. Então, o desafio era a gente gastar alguns minutos aí no começo do dia, pelo menos nos primeiros dias, e para ver a diferença que isso ia fazer, né, durante a semana. Então, vou contar para vocês que, para mim, não funcionou do jeito que eu estava esperando. Porque a proposta era a gente ter um versículo diferente toda manhã. Né? E aconteceu um problema, que foi, a gente estava meditando naquela semana em Mateus 16, em alguns versículos de Mateus 16, e hoje, 2 meses depois, a gente não conseguiu sair de Mateus 16. A gente continua ali cavucando, e quanto mais a gente cavoca, mais ouro a gente acha. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente tem descoberto nessas últimas semanas, nesses versículos de Mateus 16. Eu vou começar contando uma história que eu escutei essa semana de uma pessoa que mora fora do Brasil, ela estava visitando o Brasil, e ela procurou um empresário em São Paulo, porque essa pessoa que mora fora, é um sobrinho nosso, ele queria um mentor, ele conhece esse empresário, ele pediu para esse empresário se ele poderia mentorar, ser o mentor dele em empreendedorismo por algum tempo. Esse cara concordou, eles marcaram no primeiro dia para encontrar, e ele sentou com ele. A primeira coisa que ele perguntou, o empresário, que é o mentor, perguntou para ele. Eles já se conheciam, né, como eu disse, mas a primeira pergunta que ele fez, ele falou, eu vou fazer uma pergunta que é a mais importante de todas. Quem é você? Ele olhou, achou estranho. Como assim? Como que você se vê? Quem você é? Qual que é a sua identidade? Porque se nós não começarmos por aí, nós vamos desperdiçar tempo aqui, não vamos chegar em lugar nenhum. Tudo começa pelo entendimento de quem você é. E aí, quem é você? Ele disse que ficou assim, meio confuso, não sabia o que falar, mas ele estava me contando sobre isso, e eu falei, gente, que coisa maravilhosa, eu quero conhecer esse empresário, esse cara entende pra caramba de como que as coisas funcionam. Porque isso é o que está na palavra de Deus. Tudo começa pelo entendimento de quem nós fomos feitos, de quem nós somos. E eu queria gastar um tempinho aqui hoje à noite conversando sobre isso, porque é a pergunta mais importante que nós podemos fazer. Então, eu queria começar a perguntar para você, e aí? Quem é você? Quem é a Simone? Quem é o Bira? Quem é o Marquinho? Quem é você? Quem é o Hamilton? Quem é o Marcelo? Quem é você? Quem é o João? Quem é você? Porque essa pergunta, ela tem repercussões tremendas na nossa vida. Ela direciona coisas que nós nem percebemos que elas estão direcionando. E sabe o que é maravilhoso? É que a palavra de Deus nos dá um mapa para entender tudo isso. E eu queria voltar para Mateus 16, porque, como eu disse, eu não consegui sair de lá ainda, depois de 2 meses. Eu e a Neneta, a gente tem conversado sobre isso, discutido isso lá em casa e entendido. E
Nós descobrimos lá em Mateus 16 que existem 3 dimensões da nossa identidade reveladas ali. Existe uma primeira dimensão, uma primeira camada de identidade, que é aquilo que você percebe. Não é? Se eu te perguntar assim, quem é você? Talvez o que passou pela sua cabeça foi assim, bom, eu sou uma pessoa assim, mais calma, ou eu sou uma pessoa agitada, eu sou alto, sou baixo, sou gordo, sou magro, eu sou uma pessoa... Talvez você pensou na sua profissão, talvez você pensou, eu sou fulano, você pensou qual que é o seu nome, casado com a Beltrana, com fulano, e o nosso entendimento de quem nós somos, ele passa pela nossa observação. Esse é o nível mais óbvio, é aquilo que nós percebemos a nosso respeito e nos ajuda a ter um senso de quem nós somos. Aliás, nos últimos anos, a ciência tem estudado isso profundamente, e não se sabe ainda exatamente como que se forma, a nível de cérebro, de mente, não se sabe ainda exatamente como que isso acontece, como esse senso de ser acontece. Existem muito mais dúvidas do que certezas com relação a isso. Mas uma coisa se sabe, o nosso senso de ser quem nós somos está relacionado às experiências, às memórias que nós temos, e principalmente às referências que nós temos à nossa volta. Então, por exemplo, se eu te pedir para você se descrever nesse momento, para mim, você vai falar, por exemplo, vamos supor que eu chego para o Sandro e pergunto para o Sandro, Sandro, aí, conta para mim quem você é. Provavelmente ele vai começar falando assim, olha, eu sou o Sandro, sou um cara assim, tranquilo, daí eu vou ter que perguntar para a Ana para saber se é isso mesmo, se ele é mesmo tranquilo, né, para saber se ele está falando a verdade. Mas ele é assim, né, Ana, não é verdade? É um cara tranquilo. Eu sou um cara assim mais tranquilo. Quando ele fala que ele é um cara tranquilo, o que ele está dizendo é o seguinte, a maneira como eu me vejo comparado com a maioria das pessoas que estão à minha volta, eu me acho uma pessoa assim mais tranquila. Entende? A gente usa a referência daquilo que a gente conhece, né? Ou se você fala assim, não, eu sou uma pessoa mais agitada, é porque você está se comparando com as referências que você tem à sua volta e você se acha mais agitado. Ou se você é uma pessoa mais proativa, ou se você é uma pessoa mais descansada, mais acomodada, tudo isso, essa classificação passa pelo conhecimento das pessoas que você tem à sua volta, que você conviveu ou convive até hoje, tá certo? Então esse é o primeiro nível. E esse nível é a primeira dimensão, vamos dizer assim. O segundo nível de entendimento de quem nós somos, ele é funcional. Então, o primeiro é a nossa observação natural. O segundo, ele é funcional. Então, se eu perguntar, por exemplo, para o Marquinhos, Marquinhos, quem é você? Ele vai falar assim, eu sou Marquinhos, casado com a Nani, tal, e eu sou professor na UFO. E eu atuo na área de Química. Então, ele está associando a identidade dele, quem ele é, com algo que ele faz, porque aquilo que nós fazemos acaba moldando muito do nosso senso de quem nós somos. Então, eu sou Marcos, o engenheiro, ou poderia ser fulano, o carpinteiro, ou o pedreiro, seja lá o que for. Então, nós associamos aquilo que é a nossa função com o nosso senso de identidade. Estamos juntos aí? Todo mundo concorda? Beleza. E tem um terceiro nível, que nós vamos conversar sobre ele também, mas eu quero ir lá para Mateus 16, para a gente entender isso daqui, lá em Mateus. Vamos lá, então, Mateus 16. E é aqueles mesmos versículos que nós lemos algumas semanas atrás. E foi aquela situação onde Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou para eles, no versículo 13, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, olha a pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias,
ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus faz a pergunta, ele usa o primeiro nível de identidade. Ele fala assim: olha, quem estão falando que o Filho do Homem é? Por que ele usa a expressão Filho do Homem? Porque ele estava falando a respeito da natureza humana dele. Carne, osso, carne, sangue. Entende isso? Qual que é a percepção, a avaliação, ou qual que é o que as pessoas estão dizendo, baseado naquilo que eles estão vendo? Essa era a pergunta que Jesus estava fazendo. Então, eles começam a responder. Segundo esse primeiro nível de identidade. Mas daí, ele pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Como nós já falamos aqui, Jesus não estava passando por uma crise de identidade. Ele estava prestes a ensinar algo extremamente importante e profundo para os seus discípulos. E como ele sempre fazia, ele estava fazendo isso com perguntas. Então ele pergunta: e vocês? E daí Pedro diz o seguinte, então, vamos lá. Tu és o Cristo. Olha que interessante. A resposta de Pedro começa com função. Cristo significa ungido, aquele que veio como Messias para resgatar. Ele aponta para propósito. Entende que Pedro saiu do carne e sangue, saiu da revelação, resultado da observação que nós temos, dos nossos sensos, e ele agora entra numa dimensão um pouquinho mais profunda. Ele diz assim: tu és o Cristo. Esse é o propósito de quem tu és. Então, quando nós começamos a conversar sobre propósito, nós entramos numa dimensão mais profunda de quem nós somos. Mas ele não para aí. A resposta de Pedro continua, ele diz assim: o Filho do Deus vivo. Olha que coisa fantástica. Porque aí nós chegamos no terceiro nível, na terceira dimensão, vamos dizer assim, da nossa identidade, que é a nossa filiação. E aí, tudo muda. Uma coisa fantástica também é que essas sequências são 3 níveis de hierarquia, vamos dizer assim. A gente começa com o natural, e a natural, como eu disse, é resultado da observação, mas daí, quando nós entendemos propósito, o propósito, ele prevalece sobre a revelação natural, o entendimento natural. Como é que isso funciona? Vamos dar um exemplo primeiro a nível natural mesmo. Então, Marquinhos, vou te pegar aqui como alvo, porque eu já comecei, agora tem que continuar. Então, Marquinhos, vamos supor que o Marquinhos, quando ele era adolescente, ele tinha uma crise de identidade. Ele não sabia quem ele era. Eu sei que não é o caso, Marquinhos. Talvez até ele não sabe, né? Mas assim, vamos supor que não seja. Mas daí o Marquinhos estava lá numa crise de identidade. Ele não sabia o que ele ia fazer, como é que ia ser e tal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa questão de crise de identidade, isso é muito comum. Eu estou aqui usando um exemplo aqui hipotético do Marquinhos, mas isso é muito comum. Porque, naturalmente, nós somos confusos. E a gente tem referências confusas à nossa volta. Muito do nosso senso de identidade vem do relacionamento que a gente tinha com os nossos pais, especialmente com o pai. Muito. Depois, vem daquilo que nós escutamos, da experiência que nós vivemos, dos amigos que nós tivemos, do ambiente de escola, do ambiente em casa. É uma combinação de memórias que dá para a gente um senso. E é muito comum, por causa dos conflitos naturais que todos nós vivemos na nossa infância, é muito comum que a gente chegue na adolescência com um senso de identidade totalmente conturbado.
indefinido, confuso. Mas daí o Marquinhos começa a trabalhar. Ele vira um professor da universidade, e aquilo lá dá na vida dele um senso de propósito. Uma coisa maravilhosa que acontece é que agora o Marquinhos tem algo que ele pode se segurar e firmar e dizer assim, não, eu sei que eu sou um ensinador, eu sou uma pessoa que colabora com a vida dos outros, ensinando para elas. E a coisa maravilhosa é que essa definição, embora ela não seja completa, ela compensa, ou ela desfaz, em parte, a confusão que vinha da minha observação natural. Entende isso? É por isso que muita gente, quando aposenta, começa a entrar em depressão e perde o sentido da vida. Tem gente que suicida, porque o seu senso de identidade foi removido. Ele se identificava com o seu trabalho. Entende isso? Você já ouviu falar de um negócio chamado depressão pós-parto? O que é? Quando a mulher dá à luz, ela dá à luz e não sabe por que ela entra em depressão. Alguém aqui passou por isso? É comum, relativamente comum. Por que isso acontece? Eu acredito que acontece porque a criança no ventre da mãe, ela muda o senso de identidade da mãe, porque é funcional. Eu agora tenho um propósito, e o meu propósito nesse momento é dar luz a essa criança, é gerar essa criança. E isso se torna parte da identidade da mulher. Quando ela dá a luz, e aquela criança é separada dela, e aquela barriga não está mais lá, ela olha no espelho, é como se parte da sua identidade tivesse sido removida dela. Entende isso? É um conflito, é uma crise. Síndrome do ninho vazio. Quem já ouviu falar? Acho que eu já contei para vocês, né, que a Neneta chorou um mês, quando Pedro Paulo já tinha casado, a Mariana ia casar. A Neneta chorou um mês, todo dia no café da manhã, ela chorava. Minha filha vai casar e tal. E eu pensei assim, síndrome do ninho vazio, né? Depois ela me confessou, não era. É porque ela ficava pensando assim, nossa, vai só eu e esse cara agora nessa casa, eu não sei como é que vai ser. Ela confessou, eu falei, puxa vida, ainda bem que está dando certo, né? Ela estava chorando, era de desespero, não era bem a síndrome do ninho vazio, não. Mas, gente, isso não é piada, isso aconteceu mesmo. O duro é que é verdade. Mas, por que acontece a síndrome do ninho vazio? A mesma coisa. Enquanto os pais estão envolvidos ali, especialmente a mãe, está envolvida no cuidar dos filhos, cuidar da casa e tudo mais, preparando tudo, hora que os filhos saem da casa e o casal fica sozinho, principalmente para a mulher, acontece uma crise que é, de certo modo, em parte, uma crise de identidade, porque o cuidado dos filhos faz parte do meu senso de identidade, é funcional, é aquele segundo nível do senso de identidade, é a parte funcional. Então essa parte foi embora, e agora quem que eu sou? Eu não sou mais mãe, eu não tenho mais filho para cuidar, quem eu sou agora? Eu não sei mais quem eu sou, entende? E isso daí leva a conflitos emocionais também. Mas, isso não é o final da história. Porque o mais poderoso desses três é o nosso senso de filiação. E é por isso que relacionamentos conturbados entre pais e filhos trazem consequências sérias depois no senso de identidade dos filhos, porque muito do nosso senso de identidade vem do nosso senso de filiação. Mas se nós estivéssemos restritos ao relacionamento com os nossos pais, pobre de nós, porque todos nós tivemos problemas quando crianças. Eu duvido que aqui tem alguém que não teve uma infância com desafios na questão do relacionamento com os pais, decepções. Você imagina que você tem um pai herói, uma mãe perfeita, daí você vai crescendo e descobrindo que eles são tão humanos como todos os outros humanos. E nós temos frustrações e temos dificuldades, sem falar de situações patológicas, de relacionamentos nocivos de pais com os filhos. Mas a grande notícia é que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro,
Agora que você teve essa revelação, que não foi carne e sangue. Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Isso que você está falando não foi carne e sangue. Isso que Jesus falou aqui. Não foi carne e sangue que te revelou. Não foi observação natural, não foi entender psicologia humana, não foi simplesmente resultado do seu entendimento mental, da sua inteligência, da sua percepção. Não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro. Eu vou te contar um negócio. Isso foi o meu Pai nos céus que te contou, que te revelou. E agora, eu vou contar quem você é. Porque quando nós descobrimos quem Jesus é, agora nós estamos prontos para descobrir quem nós somos também. Porque Ele é a raiz, nós somos os ramos. Então não tem como a gente descobrir quem realmente nós somos, se nós não descobrimos quem Ele é. Entende isso? E Ele diz, tu és Simão Barjonas. Olha que coisa fantástica, que coerência da palavra de Deus, que maravilhosa. Simão Barjonas, sabe o que Simão Barjonas significa? Simão, filho de Jonas. Você, que é chamado a nível natural de filho de Jonas, você que é o filho de Jonas, você é Pedro. Você é Pedro, porque Pedro significa pedra. E você vai ser parte da minha construção. Eu vou construir algo e a sua vida vai fazer parte. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pega a percepção natural, filho de Jonas, transforma numa revelação dos céus, Pedro, pedra, funcional, mas um funcional que vem do Espírito, chama propósito. Esse é o propósito da sua vida. Você vai ser parte de algo que eu vou construir. E daí, Pedro tem o seu coração preparado para a próxima etapa, porque lá na frente, em Atos, ele vai ser cheio do Espírito Santo. E naquele momento ele vai entender que ele é filho do Deus Todo-Poderoso. E Jesus guardou esse pedacinho da revelação lá para quando ele recebesse o Espírito. E nós vamos entender por quê daqui a pouquinho. Mas percebe isso, que você não é apenas o resultado da sua percepção. A maneira como você se vê, se ela ficar só restrita à sua percepção, você está se vendo como só uma casquinha muito diminuta e que não tem muito porquê. Se você conseguir se enxergar em termos da sua função aqui nesse mundo, do seu trabalho, assim por diante, melhora um pouco. Mas o milagre acontece quando nós entendemos que, sendo feitos filhos do Deus vivo em Cristo Jesus, nós agora vivemos com um novo nome, que tem um propósito, e que é parte de uma construção que está sendo feita por Deus, Ele mesmo. A Neneta, a gente estava lá preparando um café essa semana, e ela falou assim, sabe o que Deus me mostrou nesses versículos daí? Que é mais importante a gente saber de quem nós somos do que o que nós somos. Eu olhei para ela e falei assim, bem, é mesmo? Eu nunca tinha percebido isso. Isso é fantástico, porque olha só, Jesus está dizendo aqui, Pedro disse, tu és o Cristo. Quem ele é? O Filho do Deus vivo. De quem ele é? Que coisa maravilhosa, porque olha só, essa frase indica que Jesus não estava aí solto como um astronauta no espaço. Não, Jesus era parte do Pai, de Deus. Isso significa que ele é parte de um projeto que é eterno, um plano que está todo escrito, todo bem determinado, e que ele veio com um propósito muito claro, muito bem definido. Entende isso? E se nós somos filhos do mesmo Deus, significa que a nossa identidade funciona assim também. Nós temos a nossa percepção de quem nós somos, mas muito mais do que isso, nós temos a revelação que vem dos céus, que diz que nós somos filhos, e essa revelação, ela traz em si um senso de propósito, que define todas as coisas para a gente, na nossa vida. Entende isso? Que nos dá direção.
Vamos desdobrar isso daí para a gente entender como que isso daí funciona na prática. 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios 2, capítulo 15. Versículo 15. Aliás, vamos ler o 14 também. Diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural, ele consegue enxergar a si mesmo de um ponto de vista natural também. Mas o homem espiritual, ele olha para si mesmo na perspectiva de quem ele é, pela revelação de Deus. Porque ele é espiritual, ele tem discernimento espiritual. E isso é porque nós temos a mente de Cristo. Nos foi dada essa capacidade, a mente de Cristo. Isso significa que quando nós estamos confusos na nossa identidade, é porque, de certa forma, nós desviamos os nossos olhos daquilo que é a revelação de Deus, o espiritual de Deus. Entende isso? Você não é apenas aquilo que você percebe. A avaliação que você faz de si mesmo, quando você olha no espelho, quando você pensa nas suas experiências, vitórias, frustrações, e assim por diante. Você é muito mais que isso. Olha só que coisa maravilhosa também. Quando nós pensamos na Trindade, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Existe um Deus, ou, na verdade, uma pessoa da Trindade, que é Jesus, que ele se revelou em carne e sangue. Existe o Espírito de Deus, aquele que tem uma função, ele é o confortador, ele revela, ele lembra. Ele é o Espírito da filiação, ele é funcional. E tem o Pai, que dá a filiação. A Trindade é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, da Trindade. E, portanto, nossa identidade é assim também. Ela funciona em camadas, em dimensões diferentes. E então, o problema é que, geralmente, a gente vive a nossa vida apenas nos avaliando, nos entendendo e nos considerando numa perspectiva puramente natural. E daí nós nos frustramos. Daí nós somos inseguros. Daí nós somos confusos. Porque nós nos enxergamos com os olhos que todo mundo enxerga. Não é verdade? Lembra que nós compartilhamos aqui que tem 2 sistemas de pensamento? São os próximos versículos de Mateus 16. Jesus chega e fala assim: olha, eu estou indo para Jerusalém, vou sofrer muito lá, e vou ser crucificado, vou ser entregue nas mãos dos fariseus. Pedro fala assim: de jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso mesmo. Poupa-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, não faz isso não. E daí, lembra, Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Porque nesse momento, gente, esse é o mesmo Pedro que acabou de ter uma revelação dos céus. Mas daí Jesus fala assim: olha, nesse momento, você está pensando como os homens pensam, e não como Deus pensa. Você está usando um sistema de pensamento que é puramente humano, puramente lógico. E o sistema lógico, ele quer evitar todo tipo de desconforto, todo tipo de dor. Ele quer ir atrás de alguma coisa que seja confortável, prazerosa. É assim que você está pensando. Mas o Filho do Homem, ele veio exatamente para isso. Para ser uma contracultura no meio de tudo isso. Para trazer uma revolução, uma transformação radical de tudo isso. E começa pela maneira como você se vê. Então, o nosso desafio hoje como igreja, acima de tudo, é entender que nós somos o que Deus nos fez. Nós não somos aquilo que nós observamos no espelho. Alguém aqui já fez teste de aptidões? Eu devo ter feito já mais de 10.
características, aptidões, eu tenho lá tudo anotado lá. Marcos, você é assim, assado, você prefere trabalhar desse jeito, você tem mais habilidade nessa, naquela área e tal. Gente, eu devo ter lá assim, no mínimo, uns 10 testes desse daí com os resultados. Eu olho para tudo aquilo lá me define? Não. Aquilo lá conta aquilo que a carne e o sangue podem entender. Entende isso? Aquilo que o cérebro, os neurônios conseguem entender. Mas eu não sou aquela descrição. Porque aquela descrição não tem revelação nenhuma. Não vem dos céus. Quem você é, a revelação vem do próprio Deus, é dos céus. Não é de gente, não é de carne e sangue. Não são as suas memórias que te definem. Não são as suas experiências no passado que te dão identidade, um senso de identidade. Mas é revelação. Como que essa revelação acontece? Vamos lá. Em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 7. Eu sei, está parecendo mais um estudo bíblico do que uma mensagem de domingo, né? Mas aguenta comigo aí um pouquinho. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Diz assim lá, Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, dimensão o quê? Natural, certo? Carne e sangue, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Função. Então, olha só. Gente, a Bíblia é maravilhosa. Olha só a coerência. Começa com a revelação natural, nascido de mulher. Vem para a revelação funcional, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha só. Que coerência maravilhosa que é a palavra de Deus. É pelo Espírito, aquela parte funcional da Trindade. Deus falou assim, eu vou resolver essa parada na vida do Marcos, essa confusão do Marcos não saber quem ele é, eu vou resolver isso de uma vez por todas. Eu vou enviar o meu Espírito, porque o meu Espírito na vida do Marcos vai clamar Abba, que significa Pai. E ele clama, o Espírito de Deus, é isso que ele fala o tempo inteiro dentro de você, que você tem um Pai, e que você é filho, filha de um Pai que é eterno. E a sua vida não está aí flutuando no espaço, você não nasceu aí como fruto do acaso, agora você vai descobrir para onde você está indo e tal. Não! Você é filho, filha de um Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que te criou como parte de um projeto, um sonho que tem começo, meio e não tem fim, porque é eterno. Ele sabe exatamente como que serão as coisas, ele sabe onde você se encaixa. E agora, quanto mais eu recebo revelação dele, mais a minha vida se harmoniza com aquilo que é o projeto dele para mim. Entende isso? Olha que coisa. Vamos prosseguir. Gente, eu estou animado. Vocês me aguentam hoje. Isaías 59, 21. Isaías 59, a partir do versículo 21.
Quanto a mim, Isaías 59, a partir de 21. Quanto a mim, este é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Eu podia parar aqui, dá vontade de parar. Porque assim, a gente fala aliança, pacto, a gente perdeu o senso do que isso é. Eu passei anos pregando sobre aliança, eu só sabia falar sobre aliança, onde é que eu ia? Eu fiz uma visita na África, e lá me contaram o que aliança significa. Eu voltei assim tão maravilhado. E eu não vou pregar aqui de novo sobre aliança, porque nós não temos tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aliança é uma coisa de vida e morte. É um pacto de vida e morte. Onde Deus fala o seguinte: jamais, eu estou empenhando a minha palavra, que jamais vai mudar. Isso que eu estou te falando. Deus empenha a sua própria palavra. E Ele está dizendo que esse é o pacto, essa é a aliança que Ele vai firmar conosco. Ele diz assim: esse é o meu pacto com eles, diz o Senhor, a minha aliança. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. É aliança, é pacto. Isso significa que os nossos filhos não precisam ser confundidos a respeito de quem eles são. Eles não andarão confundidos a respeito de por que eles estão aqui. Porque existe um Espírito que foi dado para mim e para você. E esse Espírito que hoje te dá essa segurança, esse Espírito hoje que clama, Abba, Pai, que te faz entender que nós somos ligados à eternidade através de Cristo Jesus, Ele não se apartará da sua vida. As palavras de Deus, aquilo que Deus falou a seu respeito, as promessas dEle para a sua vida, aquilo que Ele decretou, aquilo que foi revelado, escrito, não se apartará da sua boca, nem da boca dos seus filhos, nem dos filhos dos seus filhos. Existe alguma coisa melhor para a gente desejar? Não tem. Alguma coisa que você pode desejar para os seus filhos que possa ser melhor que isso? Não tem. Para os filhos dos seus filhos? Não tem. É a grande revelação de Deus. Mas vamos lá. Não para aí não. Isaías 61, está aí pertinho, aproveita. Folheia mais algumas páginas ou passa mais alguns toques aí na sua Bíblia digital. E daí vem Isaías 61. Gente, quando a gente saiu do Brasil, a gente chorava toda vez que a gente lia isso daqui. Porque isso daqui foi o capítulo do nosso envio como missionário. A gente cantava, nós passamos anos cantando Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Mas vamos entender isso daqui. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levantar boas novas aos pobres. Espera aí, gente, olha aqui. O Espírito está sobre mim por quê? Porque tem um propósito. Deus está trazendo revelação sobre aquele segundo nível da nossa identidade, propósito. Por que Deus nos ungiu? Por que Deus colocou o Espírito dele em nós? Para clamar, Abba, Pai, para que a gente entenda que nós somos filhos, mas também para nos ensinar sobre propósito. Ele me ungiu para quê? Para levar boas notícias aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração, e mais, e mais, e mais. Entende? Propósito, resultado de identidade.
para mim, para você, para direcionar a nossa vida, nos orientar em tudo aquilo que a gente pensa, faz, conversa, relaciona, tudo na nossa vida. Está aqui. A direção, a bússola, revelada lá dos céus, trazida nas nossas mãos, no nosso coração, escrito no nosso coração, para que nós não ficássemos perdidos. E, finalmente, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu acho que a gente precisa gastar um tempo praticando isso que a gente está conversando aqui. Então, quero terminar com 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 16. 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim: de modo que, olha só, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, numa perspectiva de carne e sangue, apenas com entendimento da mente. A ninguém mais consideramos dessa maneira. Nós não olhamos mais para as pessoas apenas nessa perspectiva. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo nessa forma, por quê? Os discípulos conheciam Jesus como o filho de Maria, o filho do homem, carne e sangue. Então, embora houve um tempo onde a gente só conhecia Cristo como sendo Jesus, o filho do homem, agora já não o consideramos assim. Portanto, por que nós não o consideramos mais assim? Porque agora nós temos revelação dos céus, que diz que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora já não consideramos assim. Portanto, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação, não é só mais carne e sangue, agora é espírito, agora é filiação, agora é propósito. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que maravilha! As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram. Tudo, eis que tudo se fez novo. E nós somos nova criatura. Não apenas de carne e sangue, mas habitados pelo Espírito do Deus que criou todas as coisas e que resolveu, porque Ele é gracioso, Ele resolveu incluir minha vida e a sua nesse projeto de transformação de todas as coisas, de redenção de todas as coisas. E esse é quem nós somos, é quem você é quem eu sou. Nós somos o povo de Deus. E esse povo que Ele diz aqui, o povo apaixonado pelo nosso Criador, um povo que tem aprendido dia após dia a andar junto com aquele que se deu por nós, que nos amou de tal maneira que não poupou momentos de dor, de lágrimas, de agonia e mesmo de morte, para que a gente pudesse descobrir e ter os nossos olhos abertos para enxergar que há um espírito agora dentro de mim, de você, que diz: papai, pai, pai, meu pai. É isso que ele diz. Então,
eu quero te convidar nesse momento a pegar toda essa confusão no seu pensamento, no seu entendimento, essa nuvem que tem te confundido e tem trazido conflitos a respeito de você mesmo, a respeito das pessoas à sua volta. Eu quero te convidar a deixar tudo isso daí ser soprado pelo próprio Deus. Nós não vamos pedir que o Espírito de Deus encha o seu coração. Eu gostaria de orar para que os seus olhos sejam abertos, porque você já tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já habita seu coração. É por isso que você veio até aqui hoje à noite. O Espírito de Deus habita seu coração, eu tenho certeza. Mas às vezes a gente fica com o nosso entendimento embotado, obscurecido, e a gente se esquece que esse Espírito habita e que esse Espírito nos conecta com a fonte da nossa filiação. Então eu quero te convidar para você ficar de pé nesse momento. Nós acabamos de ler que de agora em diante nós não consideramos ninguém mais segundo a carne. Sabe o que é considerar segundo a carne? Vem aqui, Hamilton, por favor. Obrigado. Você pode subir aqui? Não. Eu considerar segundo a carne é eu olhar para o Hamilton e falar assim: eu conheço o Hamilton. Eu sei onde é que ele trabalha, conheço a família dele, eu conheço o Hamilton. Eu sei como é que ele é, eu sei como é que ele se comporta, eu sei como é que ele fala, como é que ele se expressa. Eu conheço o Hamilton. Sabe o que é isso? Isso é meu conhecimento segundo a carne, é aquilo que eu observo da vida dele. Mas sabe o que esse versículo está falando? Que agora, eu olho para o Hamilton, ele está conectado comigo na eternidade. Entende isso? A gente nunca mais vai se separar. Sabia disso, Hamilton? Nunca mais. O propósito que Deus colocou na minha vida está ligado, de alguma forma, ao propósito que Deus colocou na vida do Hamilton, porque na verdade é o mesmo projeto. Entende isso? Vai ter dia que o Hamilton vai fazer coisa que eu não vou gostar. Vai ter dia que eu não vou gostar do Hamilton. Vou ter que amar. Porque a gente continua sendo um. A gente continua sendo parte da mesma família. Entende isso? A gente continua sendo parte do mesmo pai. A gente continua tendo o mesmo espírito. Então, a ninguém mais a gente considera segundo a carne. Amém, Hamilton? Amém. Obrigado. Mas sabe o que mais? Presta atenção. Quando você olha no espelho, você não tem mais o direito de se considerar segundo o entendimento da carne. Você não tem mais esse direito. Entende isso? Você não pode mais, não pertence mais a você se avaliar pelo entendimento da carne, se comparar com as pessoas e começar a perguntar: por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que fulano nasceu com o nariz assim, o meu é assado? Por que meu cabelo é assim, da fulana é assado? Você não tem mais direito de se ver dessa forma, porque você não é essa forma. Entende? Existe uma natureza que te conecta com a eternidade. Então, de hoje em diante, eu quero te convidar a olhar para você mesmo, não segundo a carne, mas segundo a revelação, segundo o Espírito que habita em você, segundo aquilo que Deus falou a seu respeito e prometeu a seu respeito, segundo aquilo que foi empenhado pela sua vida na eternidade, através de Cristo Jesus. Amém? Você gostaria de orar sobre isso? Eu quero me ver de uma maneira nova. Eu nunca mais quero me ver na perspectiva da carne,
Porque quando eu me vejo na perspectiva da carne, eu sou cruel comigo mesmo. Eu me condeno, eu me comparo. Mas quando eu olho para mim mesmo na perspectiva do Espírito, a graça de Deus prevalece. A misericórdia de Deus, ela ganha de todo o restante. E o resultado é diferente. Amém? Você gostaria de orar sobre isso? Vamos orar então? Amém. Meu Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Você consegue respirar profundamente agora? E quando você estiver inalando, você conseguiria dar graças pelo Espírito de Deus que habita o seu coração nesse momento? Pode fazer isso? Você acredita que o Espírito de Deus foi concedido a você, segundo a palavra que Deus falou? Pai, obrigado pelo Teu Espírito, que habita a minha vida, que habita a vida de cada um que está aqui hoje à noite. Que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para que o mundo invisível, que já está dentro de nós, seja revelado. E aquilo que é carne e sangue, seja relegado a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Mas a nossa visão, Senhor, a nossa visão das pessoas à nossa volta, a nossa visão de nós mesmos, seja a Tua visão. Seja aquilo que o Senhor decidiu, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor escreveu. Pai, que toda confusão que tem havido, em algumas pessoas que estão aqui hoje à noite, que não têm dormido devidamente, que têm sido perseguidas por pensamentos destrutivos, por pessoas que estão aqui hoje à noite, que estão confusas, buscando respostas. Pai amado, abre os olhos do nosso entendimento nesse momento, Pai, para que haja revelação dos céus, de quem nós já somos, do Teu Espírito que nós já temos, e das palavras do Teu Espírito em nós, clamando que nós somos Teus filhos, e o Senhor é o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, e amém, 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 amém. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse assim: vocês vão orar dizendo Pai Nosso, porque aí é onde todas as coisas começam, quando entendemos que é o Pai que é nosso, é o nosso Pai. Amém. Espírito de Deus, dissipe toda a confusão, que seus olhos sejam continuamente abertos, não agora apenas nesse momento, mas que, como nós lemos aqui, que de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista de carne e flecha, carne e sangue, do ponto de vista humano, a ninguém mais consideremos apenas pela nossa avaliação física, humana, mas nós possamos olhar uns para os outros e olhar para nós mesmos, na revelação que temos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.